Bom dia, amados, graça e paz, da parte do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esse momento. Estamos aqui reunidos, como Escola Bíblica Dominical, para estudar mais uma vez, dar continuidade, ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, e vamos aprender mais alguns princípios, que regem a nossa vida cristã, com a experiência do apóstolo Paulo e também com a igreja local estamos congregados. Amém? Bom, o nosso estudo está baseado no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler do versículo 1º até o versículo 5º. Aqui nós vamos dividir a lição em duas partes. A primeira parte vai falar sobre a primeira ação, que é vencer pelo argumento da experiência. E a segunda parte é a segunda ação, vencer pelo argumento da Escritura. Então, hoje nós vamos meditar aí sobre o argumento da experiência. Então, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. E depois iremos, transcorrer aqui pelas experiências da igreja dos Gálatas no passado e também a nossa experiência hoje como igreja. Amém? O título da nossa lição interessante, é a fascinação pelo erro. É interessante que na história da igreja essa fascinação ainda continua. E a igreja dos Gálatas ia caminhando bem, até que chegou alguns judaizantes vindo de Jerusalém e trouxe ali uma postura diferente da qual o apóstolo Paulo tinha revestido a igreja, através da sua experiência, através das escrituras. E agora chega um grupo de judaizantes que eram judeus, que praticavam a lei mosaica, e exigiam que aqueles que estavam recebendo a Cristo através da fé tinham que também cumprir a lei mosaica da circuncisão. E nós vemos no livro de Atos lá que houve até um concílio para tratar esse assunto, que alguns gregos, ou melhor dizendo, gentios, que não são da nação de Israel, que se convertiam ao cristianismo, eram impostos a eles que se passasse pela lei da circuncisão. E houve, então, uma discussão na igreja, lá no livro de Atos, em que o apóstolo Pedro teve uma experiência de um centurião Cornélio, homem piedoso, fazia esmolas e orava a Deus, e um anjo apareceu para ele mandando que fosse buscar Pedro para que explicasse ele mais a respeito da fé. Um grego, um gentio, um romano, que foi alcançado pela misericórdia. Então, Pedro já vem ali sendo instruído pelo Espírito Santo a não atentar para a salvação através da circuncisão da lei, mas através da fé. E essa história linda do apóstolo Paulo, de um perseguidor, o homem que mais atuou como missionário na propagação da fé através do cristianismo, através do evangelho. Nós vemos, irmãos, que a igreja de Jesus
que estava centrada em Jerusalém, teve uma outra roupagem, um outro aspecto com a conversão de Saulo. Nós vemos na história, ali, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão deste homem. Um homem que foi preparado para ser um líder, para ser um rabino. Ele tinha duas nacionalidades, ele era tanto judeu como romano, conhecia os seus direitos e foi preparado lá, desde o ventre da sua mãe, por Deus, para propagar este evangelho maravilhoso que é o evangelho da salvação. Amém? Então, nessa introdução, né, que eu fiz aqui para a gente poder esperar alguns irmãos aí a comparecer, né, a IBD, vamos então iniciar a nossa lição e vamos orar, né? Primeiramente, pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que nos oriente. Aliás, nós estamos, né, sendo instruídos por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Convido os irmãos a fechar os seus olhos, pensar em Deus, né, assim como uma criancinha, ela é instruída. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome por essa experiência de estarmos aqui juntos para estudar a Tua Palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo esteja à vontade sobre as nossas vidas, aqueles que estão aqui reunidos e aqueles que irão assistir posteriormente, Senhor Deus, através da gravação que estará no site da igreja. Pedimos a Tua graça que nos oriente mais uma vez, através de tudo que nós estamos estudando na Epístola de Gálatas, na igreja, Senhor Deus, formada por Paulo, ali naquela província, dirigida, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Pedimos também que esteja nos orientando nesta manhã. Fala ao nosso coração, usa, Senhor Deus, as nossas experiências, da nossa conversão, para que possamos a cada dia propagar esse evangelho da paz. E nos livre, Senhor Deus, da fascinação deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos ler, amados. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, né? Que é o nosso texto básico, né? Que é todo o capítulo, mas nós não vamos ler até o versículo, todo o capítulo, né? Ou até o versículo 14, que é o texto básico da lição, mas vamos atentar só para os 5 primeiros versículos, que é a base do nosso estudo hoje, da nossa primeira parte, né? Que o autor da lição fala aqui, a primeira ação do crente, né? Do cristão lá dos Gálatas. Eles tinham que agir sobre 2 ações, e a primeira delas é essa aqui, que nós vamos estudar nessa manhã, vencer pelo argumento da experiência. Então, vamos ler, né, versículo 1 até o versículo 5. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, né, e eu vou ler e os irmãos acompanhem. Eu não sei quem é que está presente na sala para a gente fazer uma leitura alternada. Tá bom? Então, começa assim, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isto foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito é que realiza milagres entre vós. Será que
o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Amém? Então, temos aqui, né, algumas indagações, perguntas feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Gálatas, que chama de insensato, né? Ó insensato Gálatas. Esta fascinação, irmãos, que estava acontecendo ali na igreja, naquele tempo ali, primeiro século, a igreja trazendo transformação à sociedade, pessoas abandonando, né, as suas ideologias, que não levavam a nada, alguns comportamentos errados, que foram induzidos por nações pagãs, né, esquecendo do comportamento lá atrás, com a história do povo hebreu, né, e o evangelho chega ali, naquele local, numa província, através da viagem missionária de Paulo, e chega num determinado ponto em que ele leva o evangelho, que é a transformação para a salvação de todo aquele que crê, mas existe o título da nossa lição que traz a fascinação pelo erro, né? Sabemos, irmão, que o erro atrai, né? Nós vemos essa história do erro, essa atração, né, pelo erro, essa forte atração, esse encantamento, esse feitiço, né, atrair lá os primeiros habitantes, né, da humanidade, que foi Adão e Eva. Quando Deus colocou ali um limite para eles, demonstrou a eles, né, que esse era o caminho, tinha um caminho para eles seguirem e tinha um caminho não muito promissor. E Deus ali fez, então, um alerta a Adão. E Deus falou lá no capítulo 3 de Gênesis, né, mostrando ali que de toda árvore que dá fruto, que está no jardim, você pode se alimentar. Mas tem um limite, tem a árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Então, aquele fruto daquela árvore não é para você comer, né? Houve uma instrução. Porque se você comer, Adão, você vai morrer. Você vai se separar. A sua comunhão será quebrada comigo. E ficou, então, aquela fascinação por aquele fruto. E a palavra de Deus diz que era um fruto atraente. E era um fruto desejoso, né, de ser degustado. E houve, então, aquela fascinação ali por aquele momento. Mas entrou ali um personagem que sabia trabalhar e sabe trabalhar muito sobre essa fascinação, essa forte atração pelo erro. Por isso que eu falo, o erro nos atrai. As coisas erradas nos chamam a atenção. Parece um imã, né? E houve, então, ali a quebra de como dizer assim, de um acordo, de um estatuto, de um regimento que estava regendo ali o primeiro casal na comunhão com Deus. Essa mesma fascinação pelo erro acontece hoje, né, com as nossas vidas como igreja. E o propósito, irmãos, da lição aqui é nos instruir a escapar dessa fascinação pelo erro. Deus sempre vai nos instruir. Hoje, antes de iniciar, falei, né, que o nosso instrutor, o nosso orientador, né, em que a palavra de Deus diz que é o Paráclito, aquele que vai do lado, é o Espírito Santo. Ele que nos instrui, né? E Jesus falou que não nos deixaria órfão de instrução. Então ele ia rogar a Deus que enviasse um espírito semelhante a ele, um espírito orientador. E veio, então, o Espírito Santo sobre a igreja para orientá-la, né, no decorrer
da sua história. Então, é ser orientado, né, a escapar, ser instruído a escapar dessa fascinação pelo erro. E, como igreja, todas as igrejas, democraticamente, ela tem lá, né, dentro do seu histórico, o seu estatuto. Algumas até têm até o regimento interno para dar uma direção de andamento como instituição igreja, seguir, orientada pela Bíblia, né, e pelo Espírito Santo. Então, tem alguns comportamentos na igreja, democraticamente, em que não aceita casamento misto, né? Já foi o caso de nossa igreja, não aceita batizar pessoas que vivem maritalmente, sem ser casado, né, legalmente na lei, né? Existe também pessoas que vêm de outra denominação, que às vezes é necessário ser batizado novamente, porque faz parte do estatuto de uma igreja. Mas quando nós chegamos, isso é o estatuto da igreja, que uma igreja tem, né? Exige ali o batismo. Temos até uma história aí interessante na nossa igreja de pessoas que quiseram, né, fazer parte da igreja de Jardim Carioca e que eram de outra denominação e submeteram ao batismo. Hoje nós estamos mais abertos, né, mais democraticamente, até aceita por aclamação alguns irmãos de outra denominação, porque tiveram o mesmo batismo por imersão, né, e a gente não recebe por aclamação, porque não trocamos carta de transferência com outras igrejas co-irmãs, né? Mas dentro do estatuto a gente recebe como aclamação. Mas tem umas que não tem como receber, né? Embora a gente explique tudo, né? Porque tem algumas que não é batismo por imersão, é por aspersão, e o batismo correto é imersão dentro do contexto histórico da Bíblia e também da história da igreja. Alguns irmãos, né, submetem, aceitam, já que eles querem fazer parte aí da igreja de Jardim Carioca, ou da igreja, né, filiada à Convenção Batista Brasileira, então vão lá e se batizam para fazer parte da igreja filiada à Convenção Batista Brasileira. Aí tudo bem, né? Mas o Espírito Santo vem e nos convence que somos pecadores, né, da justiça que foi feita em Cristo em nossas vidas e do juízo que em breve virá. Então, amados, esse é o contexto nosso como igreja. A salvação pela fé através de Cristo Jesus, sem necessidade de passar pela circuncisão mosaica, né? Pela lei mosaica, que é a circuncisão, que foi dado lá atrás como orientação a Abraão, que é o pai da fé. Hoje, na leitura diária, aí, nós lemos, né, o Romanos, capítulo 4, versículo 9 a 12, que fala sobre a experiência ali de Abraão com a circuncisão. Então, foi a marca, foi o pacto que Deus fez com Abraão, né, para separar um povo. E o povo era conhecido, né, por esse ato da circuncisão. Era o primeiro pacto que ele tinha feito. Então, olha só, alguns irmãos, alguns crentes, ao se converterem, né, começam bem, né, mas depois se desviam desta verdade. É o que estava acontecendo com os Gálatas aqui, que Paulo fala, ó, insensato Gálatas, né? Quem vos seduziu? Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Agora, quem vos seduziu a sair desse comportamento? Alguns judaizantes que chegaram ali na cidade, que trazendo no seu contexto histórico judaico a circuncisão, a lei, e queria colocar como regra, né,
à igreja, aos Gálatas, ser circuncidado, e diz, né, que sem a circuncisão não há salvação. E Paulo tinha passado por essa experiência, né, lá no concílio, que foi tratado lá em Jerusalém, o primeiro concílio, que não há necessidade de circuncidar aqueles que não são judeus, porque a salvação é pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Então, alguns crentes começam bem, mas depois começam a se desviar daquela primeira verdade, se desviar da verdade, né, que aceitaram no início. Então, o que eles começam? Eles recebem, então, receber a salvação pela graça, mas vieram a ser iludidos por algum sistema religioso. Hoje, tem um comportamento, né, que não é da agora. É a busca da segunda bênção. Você foi convertido ao Senhor, e nós cremos como batista que quando nós somos convertidos pelo Senhor, porque o Espírito Santo nos convenceu. Então, no momento que a gente crê em Cristo, através da visitação do Espírito Santo, nos convencendo do sacrifício de Jesus por nós, nós entendemos ali que fomos batizados com o Espírito Santo, né? Porque ele nos convenceu que somos pecadores. E nenhum pastor, nenhum cristão não convence o outro de que ele é pecador, não. Somente o Espírito Santo é que convence. Mesmo um pregador sendo eloquente, né, muito animado na pregação, ele não consegue convencer a pessoa de que ela é pecadora e que ela precisa se arrepender. O mensageiro é um instrumento de Deus, mas quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, no momento que a gente é convencido, a gente recebe ali, então, esse revestimento do Espírito Santo, que entrou, nós permitimos que ele entrasse em nosso coração, nos convenceu de que estamos errados e precisamos acertar o nosso espaço. Até aí tudo bem. Mas existe um outro comportamento, né, instituído por algumas outras instituições religiosas que falam da segunda bênção, da segunda busca, que é o batismo do Espírito Santo. Então a gente começa aquela busca, né, por esse batismo no Espírito Santo, e dizem que essa manifestação e o reconhecimento do batismo do Espírito Santo é dado quando a pessoa fala em línguas estranhas. Então já deixa de cumprir ali o sacrifício maior do Filho de Deus. Se esquece da crucificação que trouxe a salvação de Cristo. A salvação através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Quando chegaram ali na igreja dos Gálatas, estes judaizantes, eles começaram a colocar que a necessidade da circuncisão. E Paulo, então, vai combater essa doutrina, né? A doutrina da salvação por esta obra da carne, da circuncisão. Ele vai falar que a salvação não é pela essa obra da carne. Nem também não é também pela graça e obra, né? A salvação é unicamente adquirida pela graça de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, né? Manifesta em Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer nada, a não ser crer, né, no sacrifício da cruz. Mas a gente não precisa ficar fazendo acordos
pactos com Deus para adquirir essa salvação. Obras, né? Há um segmento aí que fala que a pessoa é salva por fazer obras, né? Boas obras, alcança a salvação. E o livro lá de Tiago, muito interessante, que fala sobre isso, né? Da fé sem obras, ela é morta. Mas aquele que é salvo, ele não precisa fazer obras para adquirir a salvação. Ele vai fazer as obras porque ele é salvo. Então, ele não vai fazer para ser salvo. Por ele ser salvo, ele vai fazer as obras. Não vai fazer para alcançar a salvação. E Paulo, então, ele estava combatendo essa doutrina errada que estava às vezes ali. Por isso que ele fala, ó insensato galos, quem vos fascinou a sair desse caminho? Em vez de eles ficarem fascinados pelo erro, que é o título, né, da nossa lição, eles deviam tomar algumas ações. E essas duas ações, irmãos, é que nós vamos estudar nesses 2 domingos, né? Hoje, vamos falar dessa primeira ação, que é vencer pelo argumento da experiência. No próximo domingo, nós iremos falar da segunda ação, que é vencer pelo argumento das Escrituras. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nesse tempo aqui, no primeiro século, né, não havia Bíblia, como nós temos hoje. Havia alguns pergaminhos, né, e as cartas, alguns pergaminhos da lei, né, mosaica, e as cartas que Paulo escrevia para as igrejas. Então, esse é o comportamento, o conhecimento que eles tinham para ser regido ali a sua nova vida, a sua novidade de vida, não mais a vida antiga, né, regida lá pelas instituições ou regido por uma ideologia, né? Todos nós somos regidos por uma ideologia. Se você não tem uma ideologia de vida, você precisa encontrar a sua ideologia de vida. Eu te convido, então, a encontrar a sua ideologia de vida em Jesus Cristo. Mas todos nós temos uma ideologia. Eu tinha uma ideologia de vida antes de ser cristão. Todos nós tínhamos ideologia de vida. E, às vezes, era regida por um comportamento institucional religioso, né? Porque era a tradição da família, seguia aquela instituição religiosa, e todos nós falávamos que seguimos aquilo por tradição. Mas hoje nós temos uma experiência. E essa é a primeira ação que o apóstolo Paulo vai tratar aí com os Gálatas, né? Qual é a primeira ação? Ele fala, em vez de vocês ficarem fascinados pelo erro, vocês deveriam ser capazes de agir, né? Agir. Então, em Gálatas, Paulo ele combate isso. Agir de que forma? O que vamos fazer? Agir pelo argumento da experiência. E nós vemos Paulo falando ali da sua experiência, como foi chamado para o apostolado. E os judaizantes chegaram ali disseminando aquele comportamento apostólico de Paulo, falando que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Ele então se defende, fala, né? A irmã Edneia falou aí, nas lições passadas, da sua defesa como apóstolo. Então ele vai se defender, eu sou apóstolo, né? Chamado por Deus, separado por Deus e por Jesus Cristo. Ele fala da sua experiência, que ele teve que sair, se isolar, né? Foi para um outro local, né? Na Arábia lá, e ele foi lá então fazer o que ele foi fazer lá? Foi meditar. Tudo aquilo que ele passou na vida dele, a experiência do seu comportamento, que foi instruído lá aos pés de Gamaliel, um rabino, né, importante lá de Israel, a escola mais importante daquele tempo, ele foi instruído ali.
para ser um líder. Quem sabe? Ser até ali um líder religioso em seu tempo. Mas ele vai falar aqui da sua experiência. Então, ele se isolou no local e foi instruído. Ele fala depois que ele foi instruído pelo próprio Jesus Cristo, que aparecia para ele, instruindo ele acerca, né, do seu novo comportamento agora. E ele vai revelar lá no livro de Gálatas que ele era apóstolo chamado por Deus e por Jesus Cristo. Então, essa primeira experiência, né, vencer pelo argumento da experiência, ele falou para os Gálatas. A experiência do conhecimento do Cristo crucificado. O Cristo crucificado. Né? Foi Jesus, irmãos. A nossa salvação está apoiada nisso, está respaldado no sacrifício de Cristo. Não é na lei. Não é na circuncisão. É no conhecimento da crucificação de Cristo Jesus. Então, fala aqui. Eles tinham experimentado a poderosa e transformadora verdade do Evangelho do Cristo crucificado. Perceberam claramente o sentido da cruz. Então, perceberam o sentido da cruz. E diante dos próprios olhos de Jesus, Cristo foi exposto como crucificado. Quando Paulo chega ali pregando o Evangelho, é sobre a crucificação. Não é outro caminho para ser salvo, né? A não ser ali o conhecimento do Cristo crucificado. Uma outra experiência, né? Vencer pelo argumento da experiência. A primeira aqui, o conhecimento do Cristo crucificado. Não há outro caminho para a salvação, a não ser esse. Crer em Jesus Cristo e este crucificado, que é o sacrifício pelos pecadores. O segundo argumento, vencer pela experiência do recebimento do Espírito Santo, que nos convence naquele momento que nós nos convertemos. Né? Paulo ele não pergunta se haviam recebido o Espírito Santo. Ele está certo de que, sim, eles tinham o Espírito Santo, mas eles receberam pela pregação da fé e não pela lei. O Espírito Santo ele não veio pela pregação da lei. Ele veio pela fé no sacrifício de Jesus. Então, para combater aqueles ensinamentos errados ali, né, Paulo fala, a primeira ação de vocês é vencer pelo argumento da experiência. Se você não tiver uma experiência com Jesus, né, em Gálatas, seus insensatos, pode até ter falado isso. Eu mostrei um outro caminho para a salvação, que não fosse Jesus, e até ele fala, né, no início lá, se um outro tipo de evangelho for pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Ele falou no início da carta aos Gálatas. Né? Se até mesmo um anjo do céu vier anunciar um evangelho diferente do que nós estamos anunciando, seja maldito. Então, a experiência através do Espírito Santo, né, ela nos livra de algumas armadilhas que há no nosso meio evangélico. Algumas posturas de algumas igrejas totalmente hereges, que não tem como ser normal. Algumas heresias que a gente não observa e que é pregado por algumas instituições religiosas que se dizem evangélicas. Porque o Espírito Santo, irmãos, não é uma força.
mas é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele quer dialogar conosco. Ele quer nos instruir. Mas se nós fecharmos os nossos ouvidos para o Espírito Santo, como uma pessoa educada, ele não vai chegar invadindo o nosso espaço. Ele vai respeitar a nossa posição, a nossa atitude. E nesse momento é que os falsos líderes, os falsos mestres, é que se aproveitam. E as pessoas ficam fascinadas por uma segunda bênção e se deixam levar por algumas instituições ou por algumas ideologias que são pregadas. Mas se atentar para a voz do Espírito Santo que nos instrui, nós não vamos, né, ser fascinados pelo erro. Uma outra postura aqui, em ser pela argumentação da experiência, é o sofrimento no passado. Há um ditado aí que não é bíblico, né? Mas que as pessoas gostam de usar muito, principalmente os pregadores. Eles falam, se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Vocês já ouviram falar isso, né? Se a pessoa não se converte pelo amor, eles vêm pela dor, se converte pela dor, pelo sofrimento. Mas esse sofrimento, esse sofrimento na nossa vida, ele tem o respaldo de Deus. O sofrimento vem para te mostrar que você não nasceu para sofrer. E se você está sofrendo, tem algo errado na sua vida que precisa ser corrigido. E quando nós atentamos para essa correção através do sofrimento, nós temos uma nova postura de vida. Ou a gente continua no sofrimento, é levado a óbito no sofrimento, ou então toma uma postura diferente. Não vou por esse caminho a me levar à morte. Eu tive uma experiência parecida assim. Por eu ser usuário de alguns comprimidos que eram tóxicos, droga, estava me fazendo mal, mas me davam prazer. Eram alucinógenos, traziam um novo comportamento, tirava a minha timidez. Não era bebida, não era droga que temos hoje, maconha, cocaína, não era esse tipo. Eram uns comprimidos, anfetaminas. Mas me fazia mal. Mas eu tive uma oportunidade de ouvir e ouvir a voz do Espírito Santo, sem conhecer quem ele era, mas ele falando no meu coração, na minha mente, de que se eu continuasse naquele comportamento, eu iria morrer. Ninguém me falou sobre isso. E aí a gente fica pensando, poxa, será que eu pensei isso do nada? Não. Já é o Espírito Santo te movendo sobre a sua vida. Então, o sofrimento no passado dos Gálatas era para que eles tomassem uma atitude. Vai viver sofrendo? Ou você quer uma nova chance de vida? Ou você continua no sofrimento e vai, através desse sofrimento, vai morrer? Ou você toma uma postura diferente. Volta atrás, recebe aí essa oportunidade de vida que está sendo oferecida a vocês. Não volte ao sofrimento, mas caminhe pela novidade de vida que vai trazer a salvação. Então o apóstolo fala, o autor da lição, vencer pelo argumento da experiência, pelo sofrimento no passado. E ele fala aqui, não sabemos que foram os sofrimentos passados pelos Gálatas por amor ao Evangelho, mas certamente sofreram perseguições e provações como todos os cristãos primitivos.
Um outro comportamento, outro argumento aqui da experiência. Esse é o poder do Senhor, né? Que é o versículo 5. E a gente vai fechar, né? Esse primeiro ponto aqui. Deixa eu achar aqui para a gente ler. Versículo 5 diz assim: aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vós, será que o fez pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres, fez pelas obras da lei ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? A gente sabe que a fé é o firme fundamento, né? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ele faz uma pergunta. Faz umas 3 perguntas aqui, nesses 5 primeiros versículos de Gálatas 3. Foi pela lei? Não. Foi pela fé. E é o poder do Senhor, né? Então, Paulo aqui, ao terminar o argumento da experiência dos Gálatas, Paulo faz lembrar da ação do Senhor entre eles. Primeiro ele fala, ao conceder o Espírito, uma rica e graciosa dádiva. Né? Receber o Espírito. É uma dádiva de Deus. E a gente não fica buscando o Espírito Santo aqui, Espírito Santo ali. Como tem algumas instituições que falam que é dessa forma. Tem até o culto da busca do Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que nos busca. Não é nós que buscamos. Devemos até, né, atentar para isso. Na experiência de conversão, você tem que buscar intimidade, certamente. Mas não é obedecendo algumas regras, né? Faça isso, não faça aquilo. Não. Você deve procurar, sim, comunhão com ele. Ele está aberto ali à comunhão. Por ser uma pessoa, ele quer dialogar com você. Mas não é você submeter a uma ideologia para recebê-lo. Como tem algumas instituições que obrigam os seus fiéis, né, dentro de um culto, uma ideologia formada ali, para se receber o Espírito Santo. Não, é o poder do Senhor. É o primeiro passo que ele fala. É rica e graciosa a dádiva de Deus. O segundo, a operar milagres. Qual o maior milagre que Deus fez na nossa vida? Uns foram curados e tal. Mas o maior milagre é você receber a salvação. É você sair de um caminho de morte para o caminho da vida. Essa é a experiência do maior milagre. O maior e o melhor milagre da nossa vida. E lá no livro de Colossenses, né, capítulo 1, se eu não me engano, diz que ele nos tirou do império das trevas e nos colocou na luz do seu Filho amado. Nos livrou do caminho da morte e nos colocou no caminho da vida. Dentro dessa experiência. Mas há outras experiências de cura, né? O apóstolo também fala aqui dos milagres que ele realizou ali, e algumas pessoas foram curadas pelo ministério dele, e hoje também é que, como Igreja Batista, nós não ficamos fazendo propaganda, irmão, de que acontecia um milagre na nossa igreja. Mas se nós formos pesquisar, no contexto histórico ali de Jardim Carioca, você vai ver que muitas pessoas foram curadas no contexto da nossa história como igreja.
A gente não faz propaganda de cura, né? Nem fica convidando as pessoas para vir o culto o culto hoje é o culto da cura divina. Não. Mas pessoas são curadas dentro do nosso contexto histórico como batista. A gente não fica propagando, vamos fazer um culto sobre de cura. Não. Porque nós seguimos um evangelho completo, né? Liberta, né? Salva, cura e leva para o céu. Nós não precisamos ficar só dentro de um contexto, anunciando só aquela postura, aquela ideologia, né? Que tem algumas igrejas que usam isso, né? Esse princípio de cada semana, cada dia da semana é um tipo de culto. Culto da família, culto da busca do Espírito Santo, o dia do culto da cura, né? Mas tudo é pelo poder, o poder do Senhor, o poder de Jesus Cristo. E sem esse poder, nós não fazemos absolutamente nada. Nós estamos chegando ao final, né, dessa primeira parte. Eu não sei se alguns irmãos têm alguma pergunta para fazer, né? Se tiver alguma pergunta, a gente vai tentar resolver. Se não puder resolver agora, né, que eu também não sei tudo, como também os irmãos não sabem, mas se tiver alguma dúvida sobre esse primeiro assunto, né, essa primeira ação, vencer pelo argumento da experiência, pode expressar aí a sua dúvida, né, ou alguma pergunta que o irmão queira fazer. Nem? Ninguém? Irmão, pastor João, Oi? é muito importante nós estarmos a cada dia mais valorizando a experiência que nós tivemos com o Senhor, porque a gente sempre tem colocado isso, né? E isso é notório aí para todo mundo que presta atenção no mundo, que as coisas estão sendo muito relativizadas, né? Então, muitas vezes aquilo que você tem a sua experiência de conversão, né? Como o irmão falou da sua experiência de conversão, cada um teve a sua, sabe o quanto sofreu até chegar a Jesus, né? Mas ao longo da nossa vida parece que a gente vai deixando colocar água no nosso guaraná, né? Antes o nosso guaraná tinha gosto do guaraná gostoso, né? E as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, os conceitos, muitas vezes até a gente querendo que a Bíblia faça o que a gente vá na nossa direção e não na direção que tem que ser, que muitas vezes é contra aquilo que a gente quer, a gente vai deixando passar uma coisa, passar outra. Então, essa lição é importante para que a gente realmente não seja fascinado pelo erro. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que a gente tem que realmente, a cada dia, estar convertendo o nosso coração. Eu sei que a experiência de conversão é uma, né? Mas a cada dia a gente precisa estar falando assim, Senhor, hoje, no dia de hoje, dia 20 de setembro, eu quero converter o meu coração ao Senhor. É mais ou menos assim, é retornar daquele ponto lá, né? Ao primeiro amor, às primeiras coisas, às primeiras intenções, porque o fim a gente está vendo aí que está se aproximando. E cada vez mais que o fim se aproxima, há uma tendência da gente buscar o comodismo, a coisa mais fácil, para a gente não sofrer, né? Você vê, se você na sua família ou na sua
escola, você se levantar falando sobre determinadas coisas que você não concorda, porque a Bíblia não está dizendo assim, você já vai ser, na verdade, você vai ser massacrado. E aí, a gente está pronto para ser massacrado? É difícil, a gente é ser humano, a gente quer ser aceito. Então, a Às vezes cada até dia realmente... recua, né? Sim, pastor. Oi? Às vezes a gente até recua da nossa Verdade, postura por causa da perseguição, né? verdade. Porque você abrir a sua boca e falar que aquilo não, a Bíblia não diz assim, você tem que ter certeza naquilo que você crê e você tem que ter certeza que muitas vezes a perseguição vai estar diante de você e que, digamos assim, os privilégios, né? Eu conheço uma pessoa que já era para estar numa promoção muito grande no seu trabalho, né? Mas ele não faz parte da turma, ele não faz parte de uma certa ligação lá, e ele vai sendo deixado, não sei quantos anos para trás, né? Então, aí a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, vai lá no Salmo, né? Olha a prosperidade dos ímpios e fala, Jesus, como é que eu sou teu servo? Estou aqui com 10 anos sem uma promoção, sem meu salário aumentar, e pessoas que entraram até agora, mas que fazem parte daquilo que não te agrada, estão lá em cima. Então, realmente, irmãos, a vida cristã eu vejo a cada dia, né, que é uma tomada de posição. Tem glória, mas o sofrimento está presente. O irmão falou do sofrimento, acho que esse sofrimento até a gente chegar a Jesus realmente, a gente tem que sempre olhar, porque a gente não pode voltar atrás, mas entendendo também que o sofrimento faz parte da nossa vida, né? Ainda mais por nós sermos cristãos e também por sermos humanos, porque tem coisas que acontecem a crentes e não crentes, mas o que a gente precisa ter em mente é que se nós sofremos com o Senhor, Ele nos consola, Ele nos conforta, o bálsamo do Espírito Santo está passando no nosso coração, né? E não um sofrimento por estar na desobediência. Então, é essa minha palavra aí que eu gostaria de deixar. Tá bom, muito bem. Amém. Obrigado pela cooperação aí, né? Vamos, então, encerrar, né, esse momento. E no próximo domingo nós estaremos de volta. Tá? E eu espero que mais irmãos, né, estejam conosco, né, para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai de amor, louvamos o teu nome, por esse momento, poder estudar a tua palavra, através desse estudo de Gálatas, Senhor Deus. Fala o nosso coração, nos oriente cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perseverar nesta fé maravilhosa que nos foi colocada e que nós adquirimos através da nossa experiência. Louvamos o teu nome pela vida da tua igreja. Continue a nos instruir. Abençoe o culto desta manhã, para o nosso coração. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Até o próximo domingo, amados. Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom domingo. Domingo abençoado, irmão. Amém. Bom dia.